Chegou a hora de abandonar as mentiras. A dor da verdade é dura, mas é o que vai te libertar. Aqui, desmontamos ilusões para que você possa finalmente se reconstruir. Você já se perguntou por que aquela presença que dizia amar sempre fazia você se sentir menor? Já percebeu como mesmo nos gestos mais suaves, havia uma corda invisível amarrando seus passos? Uma expectativa sufocante disfarçada de carinho? Por que era tão fácil para ele chorar e tão difícil para você respirar? Talvez porque, no fundo, algo em você sempre soube, mas calou. Como se o amor verdadeiro precisasse do seu sacrifício diário. Como se o silêncio fosse prova de maturidade. Mas agora, escute com mais atenção. E se tudo aquilo que você nomeou como amor nunca passou de um cativeiro cuidadosamente adornado? Não. Isso não foi amor. Foi posse. Foi domínio sutil, envernizado com palavras doces e olhares que juravam proteção, enquanto cercavam sua liberdade com cerca elétrica. O erro não foi seu por confiar. O erro foi dele por maquiar controle como cuidado, prisão como presença e dependência como paixão. O amor não exige o esvaziamento de quem somos, mas o que você viveu sim. Era uma exigência constante para que você fosse menos intensa, menos livre, menos você. E o pior é que você aceitou, não por fraqueza, mas por medo de perder o pouco que parecia ser afeto, quando na verdade era apenas manipulação, vestida de entrega. Porque o verdadeiro jogo não se fazia nos gritos, mas nos silêncios. No modo como ele te fazia duvidar de si mesma enquanto sorria. Na maneira como te fazia sentir culpada por querer o mínimo: paz, respeito, espaço. E cada vez que você cedia, ele ganhava um novo território em sua alma, até que o mapa da sua identidade estivesse irreconhecível. É preciso dizer com todas as letras: aquilo que te impõe culpa por desejar liberdade não é amor. Aquilo que cresce à medida que você se apequena é controle. E controle, minha cara, é uma forma elegante de destruição. Mas você ainda insiste em chamá-lo de amor. Porque rebatizar a dor é mais fácil do que encará-la de frente. Porque admitir que você foi enganada, não apenas por ele, mas por si mesma, rasga um véu antigo demais para ser removido sem sangue. Nash. Entanto, é exatamente esse corte que revela. É na ruptura que se encontra o espelho sem filtros. Você não foi amada, foi utilizada, moldada, domada. E agora precisa decidir se continuará beijando as correntes ou se terá a coragem de cuspir a chave enferrujada que ele te fez engolir como se fosse promessa. Você chegou até aqui porque algo dentro de você cansou de dormir. Porque já não há mais como sustentar a fantasia sem sacrificar o que resta de verdade em si mesma. Este não é o momento de buscar consolo. É o momento de rasgar o véu. De entender que o que te manteve foi ilusão e que só a verdade pode libertar. Ou você encara agora o abismo com os próprios olhos, ou continuará eternamente esperando que ele mude, que ele veja, que ele volte. Mas escute com clareza brutal. Ele não vai. Porque aquilo nunca foi amor. Foi controle. E você, por fim, está começando a perceber. Algo que você ainda não nomeou, mas sente. Um incômodo que não vem de agora. Uma inquietação que começa na boca do estômago e sobe como uma lembrança sem forma, sem data, sem som. Você se lembra de ter sorrido para ele, mesmo quando sentia vontade de gritar. De ter dito tudo bem, quando a vontade era desaparecer. De ter ficado, mesmo depois de perceber que algo essencial dentro de você estava se partindo em silêncio. Por que você não foi embora? Porque ele te segurava? Ou porque você já não se lembrava mais de como era viver sem precisar pedir permissão para existir? O controle não começa com gritos. Ele se disfarça de cuidado. Ele se veste com aquele bom dia atencioso com a pergunta disfarçada de preocupação. Você vai sair com essa roupa? Ele diz que sente ciúmes porque te ama, que quer saber onde você está porque se importa. Mas no fundo, o que ele quer é saber o quanto de você ainda lhe pertence. E você, cansada, cede, porque resistir também dói.
Porque brigar cansa, mais do que calar. E o que antes era só um incômodo, passa a ser rotina. E o que era rotina, vira normalidade. E o que é normal, começa a matar. Você não notou o momento exato em que deixou de escolher. Ele te convenceu de que certas amizades não eram boas para você, que sua mãe te deixava nervosa demais, que suas amigas te envenenavam com ideias. Ele criou a imagem de um mundo lá fora que só existia para te ferir. E então te ofereceu um abrigo que mais parecia uma jaula. Mas você chamou de proteção, porque ele sorria enquanto apertava as grades. Porque ele dizia, eu te amo, enquanto apagava suas luzes uma por uma. E assim, você ficou, pensando que isso era o amor maduro, quando na verdade era só medo invernizado de afeto. E você tentou fazer dar certo. Tentou ser melhor. Tentou não reclamar. Tentou não parecer carente demais. Tentou não ser fria demais. Tentou adivinhar o que ele queria antes mesmo que ele dissesse. Tentou virar outra, alguém mais fácil de amar. Mas quanto mais você tentava, menos você se reconhecia. Até que um dia, no espelho, não restava mais nenhuma versão de si, mesmo que não estivesse cansada. E mesmo assim você sorriu, porque ele precisava que você estivesse bem. Porque ser amável era a última moeda de troca que ainda podia usar para manter o pouco que restava. Agora, talvez, você esteja começando a ouvir o que tentou calar por tanto tempo. Há uma voz frágil dentro de você que nunca gritou, mas que também nunca morreu. Ela apenas esperou. Esperou que você cansasse de fingir. Esperou que o medo cedesse espaço à lucidez. Esperou que você parasse de proteger o algoz por medo de encarar o vazio. Essa voz, ainda fraca, ainda escondida, começa a dizer o que você nunca teve coragem de aceitar. Isso nunca foi amor. E por mais que doa, há uma estranha e silenciosa liberdade em finalmente ver. Porque uma prisão só continua sendo prisão enquanto você a chama de lar. Você se lembra da primeira vez em que sentiu que algo estava errado, mas ignorou? Talvez tenha sido aquele olhar gelado diante do seu entusiasmo, ou a maneira como ele desviava o assunto sempre que você falava de si, ou ainda aquele elogio, sutilmente atravessado de crítica, como quem acaricia com uma mão e sufoca com a outra. Você sorriu, engoliu seco e seguiu em frente. Porque havia promessas, porque havia planos, porque havia uma ideia, e você se apegou mais à ideia do que ao homem. E quando ele começou a falhar, você não quis ver. Preferiu ajustar seus olhos à escuridão a encarar a luz incômoda da realidade. Há mulheres que escolhem a ilusão porque ela dói menos que a ausência. Você talvez tenha sido uma delas. E não há vergonha nisso. Há apenas humanidade. Você se agarrou a pequenos gestos, a memórias que pareciam prova de amor, a cenas isoladas que sustentavam um enredo que nunca existiu de fato. Você virou roteirista de um romance que só acontecia em sua cabeça, enquanto na vida real era só desgaste, silêncio, controle e aquele nó na garganta que se tornou parte do seu corpo. Você passou a chamar a dor de fase, a carência de saudade, a ansiedade de amor, mas o corpo nunca mente. Ele começou a falar quando você já não conseguia mais. Seu sono se tornou inquieto, seus dias arrastados, sua energia drenada. Você começou a esquecer de si, a se deixar para depois, a perder o brilho nos olhos, a achar normal viver tensa, vigilante, como quem anda em campo minado emocional. Você achava que era culpa sua, que precisava melhorar, ceder mais, amar com mais paciência. Mas o amor, minha cara, não exige sacrifício crônico. Não é um altar onde você se mutila todos os dias esperando que o outro veja valor no que restou. Ele te queria cansada, porque assim você não questionava, porque assim você se culpava. Porque assim ele podia continuar sendo o centro, enquanto você orbitava ao redor dele como satélite obediente. O controle dele não estava nas ordens, mas nos efeitos. Na maneira como ele moldava sua percepção, como te fazia acreditar que era sortuda por tê-lo, mesmo estando infeliz. Ele construiu uma prisão sem trancas, mas cheia de espelhos distorcidos. E você, ao se olhar neles, acreditava ser pequena demais para sair. Mas agora algo mudou. Você não sabe bem o quê.
Talvez um olhar no metrô. Um silêncio diferente ao acordar. Um gesto qualquer que quebrou a lógica. Algo dentro de você que há muito se calava, começou a se mover. Ainda é pequeno, ainda é sutil, mas é real. E esse movimento é perigoso para ele. Porque uma mulher que começa a ver, não volta a dormir. Você pode até tentar esquecer. Pode até tentar justificar. Mas não há mais como apagar o que foi revelado. E o que foi revelado é simples, devastador e libertador ao mesmo tempo. Isso nunca foi amor. E agora, você sabe. Você começou a lembrar de si. Mas não daquela versão que aprendeu a se moldar para caber na expectativa dele. Não daquela que media as palavras, os gestos, os silêncios, para evitar o desconforto. Você começou a lembrar daquela que ria, alto sem culpa, que se vestia para si, que ocupava espaço sem pedir desculpas. E essa lembrança, tão íntima, tão esquecida, começou a doer. Porque revelou o quanto você se abandonou. Revelou o quanto foi apagando sua própria luz para que ele não se sentisse ofuscado. Você se apagou, para não ser rejeitada. Mas percebe agora, até mesmo apagada, ele nunca te viu de verdade. E o mais cruel não foi o que ele fez, foi o que ele te ensinou a fazer consigo mesma. Ele te treinou para duvidar das suas emoções, para questionar sua própria intuição, para acreditar que você era sensível demais, ciumenta demais, intensa demais. E assim, tudo o que era sua essência passou a ser visto como problema. Você começou a se policiar, a se reduzir, a criar versões domesticadas de si mesma para caber no molde que ele aceitava. E quanto mais você se dobrava, mais ele exigia. Porque controle não tem fim. Ele se alimenta da sua rendição. Talvez o mais assustador não tenha sido o abuso disfarçado, mas o afeto que vinha logo depois. A maneira como ele te abraçava após o caos. Como dizia que amava quando via suas lágrimas. Como te procurava depois de te quebrar. E você, em cacos, ainda se sentia grata pela atenção. Porque é assim que o controle opera. Ele mistura dor e carinho até você não saber mais o que é amor e o que é medo. Até você confundir alívio com felicidade. E assim, dia após dia, ele se tornou um vício. E você, uma mulher presa entre o desespero de ficar e o terror de partir. Mas hoje você já não se satisfaz com as migalhas. Algo em você pede por inteireza, por clareza, por um amor que não sufoque, não edite, não invalide. E talvez você ainda não tenha esse amor do lado de fora, mas precisa começar a encontrá-lo dentro, mesmo que tudo ainda doa, mesmo que o medo grite, mesmo que sua vontade seja voltar para o conhecido, porque agora você sabe que o conhecido era a prisão. E nenhuma cela, por mais decorada que seja, pode ser confundida com liberdade. Você precisa reaprender a caminhar sozinha, com passos trêmulos, sim, mas com olhos abertos. Ele vai tentar voltar. Vai te procurar no exato momento em que você começar a respirar por conta própria. Vai te chamar de exagerada, de fria, de ingrata. Vai lembrar de tudo o que fez por você, como se fosse um favor e não um ciclo de culpa e controle. Vai dizer que mudou, que entendeu, que agora vai ser diferente. Mas não se engane. Ele não te quer feliz. Ele te quer submissa. Ele não quer a mulher que você está se tornando. Ele quer aquela que você precisou matar para sobreviver ao lado dele. E essa, você já não é mais. Talvez você ainda se pergunte se está exagerando, se está sendo injusta, se ele era mesmo tão manipulador, ou se você é quem andou sensível demais. Essa dúvida é a herança mais silenciosa do controle. Ele não destrói com força. Destrói com sutileza. Não arranca de uma vez. Vai corroendo pelas beiradas. E o mais perverso é que, no fim, você nem percebe que perdeu algo. Apenas sente um vazio constante, como uma ausência sem nome. E toda vez que tenta apontar, se confunde. Porque ele foi bom em borrar as bordas da sua percepção,
até você não saber mais o que é real, o que é exagero, o que é seu. Controle cria um labirinto emocional, e você viveu dentro dele, com medo de errar a próxima curva, medo de falar a coisa errada, de ser mal interpretada, de parecer louca, e se esforçou tanto para manter a paz, que se esqueceu de que a paz verdadeira não exige esforço contínuo, ela é consequência da liberdade. Você não queria mais brigar, não queria mais sentir aquele aperto no peito ao ouvir a porta abrindo. Então você se calava, engolia, adaptava. Mas o silêncio também grita. E em algum lugar dentro de você, o grito estava crescendo. Você tentou sair algumas vezes, não tentou? Mas bastava ele chorar, prometer, implorar, e algo em você cedia. Porque você queria acreditar. Porque a ideia de um fim parecia mais assustadora que a continuação de tudo aquilo. E assim, o ciclo recomeçava. As promessas vinham carregadas de esperança. Os gestos ensaiados. Os beijos mais longos. Mas em pouco tempo, tudo voltava ao mesmo lugar. E você, mais uma vez, se via tentando salvar algo que só existia na sua expectativa. O amor verdadeiro, minha cara, não precisa ser salvo o tempo todo. Quem ama não te faz adoecer para permanecer. E agora você vê os sinais, que antes fingia não ver. As palavras atravessadas, os silêncios calculados, o modo como ele desaparecia quando você mais precisava e voltava quando percebia que você estava indo embora. Ele não queria te perder por amor. Queria manter seu poder sobre você. Há uma diferença brutal entre amar e possuir. E ele sempre quis posse. Você era a âncora emocional dele, e ele era a corrente invisível em torno da sua existência. A verdade é que ele nunca te viu como um igual. Te via como um espelho, onde podia controlar o reflexo. Mas você cansou. E esse cansaço é sagrado. Porque não é o cansaço de quem quer dormir. É o cansaço de quem quer acordar. Você não quer mais sobreviver ao lado de alguém. Quer viver por inteiro. Mesmo que seja sozinha. E talvez agora, enquanto escuta isso, algo dentro de você esteja finalmente se desfazendo. A culpa, o apego, a ilusão. É doloroso, eu sei. Mas também é o primeiro passo. Porque às vezes, para se reencontrar, é preciso se perder de tudo o que te mantinha refém. Inclusive dele. Inclusive da ideia que você criou dele. Inclusive da versão de si mesma que acreditava que isso era amor. Você precisa olhar com honestidade para o que viveu, não com ódio, mas com lucidez. Não para punir o outro, mas para se libertar da história que ainda te prende. Porque enquanto você romantizar o que doeu, continuará refém do que não. Volta. E ele não volta. Não como você imaginou. Não como prometeu. Não como sonhou. O que volta é o padrão. O ciclo. A farsa. Você sabe disso mesmo que às vezes tente esquecer. E é justamente nessa tentativa de esquecer que você se aprisiona de novo. O esquecimento é uma forma lenta de suicídio emocional. Você morre. Um pouco cada vez que finge que não doeu, ele talvez esteja vivendo a própria vida, sorrindo em fotos, dizendo por aí que te amou, como se palavras anulassem feridas. E você, muitas vezes, engoliu esse teatro, culpando-se por ter sido difícil, intensa, exigente. Mas pare agora. Olhe além das aparências. O controle que ele exercia sobre você não era um detalhe, era o eixo. Tudo girava em torno do que ele queria, do que ele sentia, do que ele precisava. E você desapareceu no processo. O nome disso não é amor, é esvaziamento, é dissolução. É uma anulação tão sutil que até o silêncio dele parecia sua culpa. Talvez você tenha medo de seguir, porque o depois parece um abismo. Você olha para frente e não vê certezas. Só eco. Mas esse eco é necessário. Ele vem da sua própria voz, aquela que foi calada por tanto tempo. Ele não é vazio, é espaço. E é nesse espaço que você começa a se reconstruir. Com mãos trêmulas, com medo ainda nos olhos, mas com verdade pulsando no peito. Porque não é a ausência dele que vai te matar.
É a permanência da mentira. A mesma mentira que você repetiu tantas vezes. Ele me ama. Mas o amor não manipula, o amor não condiciona. O amor não mina. Você não precisa mais lutar para ser suficiente para ninguém, porque já é. E o verdadeiro milagre acontece quando você para de tentar ser escolhida e começa a se escolher. Não como fuga, mas como retorno. Como quem volta para casa depois de anos vagando em estradas alheias. Você já se deu tudo o que precisava dar a ele. Já doou corpo, tempo, alma, noites mal dormidas, lágrimas não vistas. Agora é a hora de recolher, de retornar ao seu centro, de reconstruir uma vida que tenha você no centro, não como adereço, mas como eixo, como verdade, como raiz. Talvez ninguém nunca tenha dito isso com essa clareza. Você não é louca. Você não é difícil. Você não é exagerada. Você é uma mulher que foi manipulada, controlada, sugada e que agora está se levantando. Não precisa ter pressa, mas precisa ter coragem. Coragem de olhar para trás sem se prender. Coragem de se olhar sem se culpar. Coragem de ir, mesmo sem saber exatamente para onde. Porque não se trata mais de destino. Se trata de liberdade. E a liberdade, minha cara, sempre vem com o preço da solidão inicial, mas também com a promessa de reencontro com o que em você nunca foi embora. Chega um momento em que o espelho deixa de mentir. E não é porque ele mudou, é porque você começou a enxergar. Os mesmos gestos, as mesmas falas, os mesmos pedidos de desculpas, agora soam ocos. A máscara já não sustenta mais a encenação. Você vê a performance, escuta os ensaios, percebe a repetição. E algo em você, que antes se derretia com pouco, agora se mantém em pé. Não por frieza, mas por lucidez. Você não sente mais o mesmo, porque agora sente a si mesma. E isso muda tudo. Porque enquanto você estiver conectada com a própria verdade, ninguém mais conseguirá te enganar com meias verdades. A mulher que você está se tornando não aceita mais coleiras emocionais. Ela não se curva diante de promessas recicladas, nem se emociona com arrependimentos teatrais. Ela não se alimenta mais de esperança, ela busca a realidade. Mesmo que doa, mesmo que seja dura, porque aprendeu a força que a ilusão mata, devagar. E a verdade, por mais cortante que pareça, é o único solo onde algo novo pode crescer. E agora, pela primeira vez em muito tempo, você percebe. Não é sobre ele. Nunca foi. É sobre você. Sobre o que você tolerou. Sobre o que você acreditou merecer. E, acima de tudo, sobre o que está disposta a nunca mais aceitar. Talvez você ainda chore por tudo o que foi. E tudo bem. A lágrima, quando nasce da verdade limpa, ela não te afunda, te prepara. Ela não te enfraquece, te regenera. É natural que a dor visite, que a saudade confunda, que o vazio grite. Mas ouça bem, você está em luto. Não por um amor real, mas pela imagem que construiu. E essa imagem precisa morrer para que você viva. Você está enterrando uma fantasia. E todo funeral exige silêncio, presença e despedida. Permita-se sentir, mas não volte para o túmulo. Porque o que havia ali já não respira. O que respira agora é você. Ainda ofegante, ainda cansada, mas viva, pulsando, ardendo, despertando. Você talvez não se reconheça mais, e isso é bom. É sinal de que está nascendo, e todo nascimento envolve dor. Mas essa dor agora não é mais tortura, é passagem. Você atravessa um portal invisível, onde ninguém pode ir por você. É solitário, sim. Mas é ali que você descobre que nunca esteve realmente acompanhada. Apenas distraída. E agora, enfim, você está consigo. Com tudo o que é. Com tudo o que sente. Com tudo o que começa, lentamente, a se reconstruir. E quando o dia clarear, porque ele vai clarear, você não será mais a mesma. Não porque ele mudou. Não porque alguém novo apareceu. Mas porque você, ao se olhar nos escombros, decidiu renascer. Escolheu não perpetuar a dor. Escolheu não repetir a história. Escolheu não mais se ajoelhar diante do afeto condicional. E essa escolha
silenciosa e poderosa, é o primeiro passo de uma vida, onde o amor não vem para te dominar, mas para te acompanhar, sem correntes, sem jogos, sem medo. Porque quem já conheceu o cárcere, jamais se contenta com menos do que a liberdade. O silêncio que agora te envolve é uma porta que se fecha com a suavidade implacável do inevitável. Não há mais espaço para o eco das mentiras que te embalavam em falsas esperanças. Apenas a reverberação firme da tua verdade, pulsando em cada sombra esquecida do teu ser. Esse instante é um sussurro ancestral, a voz que nunca cessou, mas que agora, finalmente, se torna inconfundível. Uma chama discreta que arde sem ruído, queimando o que restou de correntes invisíveis. Você não saiu ilesa, mas saiu inteira, porque o que foi arrancado deu lugar ao que nunca poderia ser tirado. A clareza de si mesma, a liberdade de existir sem máscaras nem prisões. Permita que essa sensação se espalhe, como tinta que se infiltra nas fissuras mais profundas, colorindo cada resquício de dúvida com a tonalidade quente da certeza. Não é um fim, é um reencontro com a mulher que sempre esteve ali, adormecida sob camadas de silêncio e medo, agora despertando com uma urgência calma, firme, definitiva. Essa mulher sabe que o amor não é prisão, que o controle nunca foi amor, e que o verdadeiro abraço é aquele que nunca aperta demais. Não tema o vazio que sobra, pois ele é o espaço sagrado onde o novo começa a respirar, livre e indomável. Seja esse espaço o seu altar, e sua coragem o fogo que o mantém vivo. Lembre-se que o movimento que iniciou dentro de você é uma espiral infinita. Quanto mais você se aprofunda, mais se expande. Não se permita ser recolhida pelo esquecimento, pois o despertar é raro e precioso demais para ser relegado à sombra do conformismo. A verdade que te atingiu aqui é uma semente subterrânea, pronta para romper o solo e iluminar a escuridão de qualquer jardim onde se plante. Assim, ao fechar essa porta, não a trave com chave, deixe uma fresta aberta para a presença que jamais se cansa de se reinventar. Essa presença é a sua alma, em diálogo silencioso consigo mesma, onde não há vítimas, apenas sobreviventes que aprenderam a dançar com a própria dor e a transformar o passado em impulso para o voo. Ouça essa dança, sinta seu ritmo invisível e saiba que o caminho que começa é seu, inteiramente seu, e que nunca mais será o mesmo. Se este sussurro tocou você, permita que ele ecoe além daqui. Curta este momento, não como gesto automático, mas como celebração da sua lucidez. Compartilhe o que emergiu em silêncio dentro de você, com quem também precisa desse espelho. E se deseja seguir desvendando as camadas ocultas da alma, inscreva-se para que este espaço de verdade e coragem continue sendo seu refúgio e sua força, porque aqui você nunca estará só.